Olá, você que nos acompanha aqui pelo Clube do Livro do Ministério Legacy. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para tratar desse livro O Homem Completo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. São dois capítulos bem interessantes e dois capítulos onde a gente tem outros livros até escritos sobre isso. É um assunto bem grande, um assunto bem vasto, e a gente vai abordar um pouquinho aqui, dar uma pincelada, né, em algumas coisas que o autor comenta. No capítulo 9 ele vem falar sobre o dinheiro. E não tem como a gente falar sobre um homem completo sem a gente pensar em como um homem cristão vai lidar com o dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro é algo que já destruiu famílias, destruiu lares, destruiu até igrejas, né? E empresas é um dos grandes desafios para nós como homens aprendermos a lidar com o dinheiro. E é interessante, o autor ele vem trabalhar justamente a questão de como um cristão vai lidar com o dinheiro. E é interessante, ele vai mostrar no início já a experiência de Daniel, que Daniel e seus amigos, né, os seus amigos foram escolhidos, né, pelo rei da Babilônia porque eles eram homens versados em sabedoria e inteligência. E é interessante que eles pediram isso a Deus. E dessa mesma forma, nós hoje temos acesso a tantas coisas, mas muitas vezes a gente não pede ajuda de Deus nessa área, que é a área dos nossos recursos, a área do nosso dinheiro, daquilo que nos chega à mão. Então, assim como Daniel e os seus amigos, eles puderam pedir essa inteligência, esse conhecimento a Deus, que nós também possamos fazer isso, pedindo ajuda dele, para que nos ajude a administrar aquilo que nos chega à mão. E aí já vem essa abordagem, que é a abordagem que nós como homens cristãos devemos ter do recurso. O recurso, o dinheiro, é aquilo que Deus nos dá. E nós devemos ser bons administradores desse recurso, disso que nos chega à mão. E é interessante que ele vai trabalhar nesse capítulo sobre três coisas. Ele vai trabalhar sobre a doação, sobre a dívida e sobre a poupança. E é interessante a questão da doação, porque antes dele falar sobre os três tipos de doação que ele trabalha, que é o dízimo, a oferta e a esmola, ele vai trabalhar a doação de um lado mais amplo. E ele trabalha a doação como um caráter, uma das características de Deus. Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus que se doou. Afinal de contas, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho, né? O seu único filho. E esse caráter da doação, essa característica de Deus, ela deve estar presente em nós, que nos chamamos como cristãos. Nós, como cristãos, devemos ser generosos. Nós, como cristãos, devemos também usar da doação como uma imagem de Deus, ou seja, não nos apegar, não nos prender às coisas, que muitas vezes o mundo, a sociedade nos leva a nos apegar, né? A ter bens, a ter riquezas. E o início já do capítulo ele já trabalha sobre essa generosidade. Deus é um Deus generoso e ele nos leva a ter esse caráter generoso. E aí ele vai trabalhar sobre primeiro aspecto, a questão da doação. Ela se materializa na vida do cristão. A primeira característica é através do dízimo. O dízimo ele vem lá do Antigo Testamento como um 10% daquilo que a gente recebe, daquilo que nos chega à mão. Mas o dízimo ele tem uma finalidade maior em nós do que para Deus. Deus não precisa desse nosso recurso, mas para nós, a nossa fidelidade em entregar, em ser generoso, em entender esse propósito de entregar isso, sabendo que foi dado por Deus e nós vamos entregar a Ele novamente. E lá no Antigo Testamento ele vem da questão da manutenção
do sacerdócio, da casa, né, de Deus. Então, os sacerdotes, eles eram beneficiados por essas ofertas que chegavam até o templo. E da mesma forma no Novo Testamento também, o próprio Paulo falava que era digno, né, o sacerdote era digno do recurso, e assim nós devemos entender como cristãos e entregar esse dízimo, esses 10%. Mas ele não para aí. A doação, ela vai para a questão da oferta. E o que é a oferta? A oferta é, na realidade, aquele além. A oferta é o semear. É o semear na vida de alguém, é o semear na vida de alguém ou de um ministério onde a gente entenda que essa semente do Evangelho pode chegar além. E é interessante que ele vai comparar o Antigo Testamento, onde ele trabalhava com os 10%, e assim como Jesus veio e ampliou muitas coisas da lei, ele também ampliou a questão da oferta, onde você tinha o limite dos 10%, e ele falou, olha, a oferta é entregar a si mesmo, é se entregar. E assim a gente não deve, né, a gente deve ser sem medida na nossa oferta. Se Deus tocou no seu coração, a ideia é a gente entregar, a ideia é semear, né? E a última questão que ele trabalha da doação é a esmola. A esmola é quando a gente entrega algo para alguém sem esperar. A gente sabe que aquela pessoa realmente não vai ter, ou aquela situação, não vai ter um retorno. Diferente da oferta, onde a gente oferta muitas vezes para um ministério, onde a gente vai ver crescer, a oferta, a esmola é diferente disso. A gente está entregando para alguém, sabendo que aquilo ali está sendo bênção para aquela pessoa, mas como uma doação. Então ele vai trabalhar sobre o dinheiro, sobre as doações, depois sobre a dívida. Sobre a dívida é muito interessante, porque o que ele trabalha da dívida é algo que pode dominar a pessoa. E é aonde você, nós devemos usar o recurso e saber usar esse recurso, não o recurso nos usar, e não a dívida nos usar. E muitas vezes nós fazemos dívidas por coisas. Né? Às vezes o teu celular tá bom, mas você vai lá e saiu um novo modelo, né? E você é tentado a aquele novo modelo. Às vezes você tem lá o teu carro, ele tá bom, tá jóia, mas aquele cheirinho do couro novo, do banco, você vai lá e faz uma dívida. E muitas vezes a gente se endivida por coisas que não são necessárias. Então o autor vai trabalhar esse cuidado. Nós, como homens cristãos, como homens completos, devemos ter com relação à dívida, não se dominar por isso, né? E o terceiro aspecto do dinheiro que ele vai trabalhar é a questão da poupança. E a poupança é o objetivo, ou seja, é aquela situação, você pagou as suas coisas, você pagou as suas contas e você vai separar um dinheiro para guardar. E muitas vezes vem na nossa mente aquele pensamento, mas eu não recebo tanto assim para poder poupar, né, para poder guardar. Mas uma poupança a gente começa com aquilo que a gente tem. Muitas vezes você vai ter lá, vai conseguir poupar um pouquinho, mas você vai guardar. É aqueles R$100, é aqueles R$500, é o valor que te cabe no teu orçamento. Mas que a poupança faça parte da nossa vida. Essa é a advertência onde ele coloca ali. E falar para vocês também um pouquinho do capítulo, esse tempo do capítulo 10. O capítulo 10 ele vai trabalhar sobre a nossa personalidade. Diferente, como eu falei, os dois capítulos são bem diferentes e existem livros sobre isso. Livros sobre o uso do dinheiro e livros sobre a personalidade. Você já deve conhecer os tipos de personalidade, como sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. E ele vai trabalhar esses 4 exemplos, né, de personalidade. Mas é interessante, eu vou deixar aqui rapidamente para vocês 2 coisinhas que ele fala. Ele fala sobre a questão de que primeiro nós devemos nos aceitar na nossa personalidade. Então assim, se você tem aquela característica mais fleumática, mais fechado, mais calculista, né, primeira coisa é você entender que Deus te fez assim. E Ele te fez assim porque Ele te desejou assim, de um modo espetacular, como diz o Salmo. E é interessante que
o primeiro momento onde você já aceita essa sua personalidade, você vai aprender a trabalhar você vai aprender a trabalhar os seus pontos fortes dessa personalidade. E entender que assim como cada uma das 4 características de personalidade tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E é interessante você saber se aceitar para trabalhar os seus pontos fortes e saber que você tem pontos fracos onde você pode buscar ser melhor. E buscar, de repente, nas pessoas e nas funções em que lhes são delegadas, seja como responsável pelo seu lar, seja como responsável na sua empresa, você vai poder usar as outras pessoas, pelas características que ela tem, no seu melhor potencial. E saber aceitar elas também nas fraquezas, nas dificuldades, nos pontos fracos que cada personalidade tem. Então é um assunto muito rico, é um assunto muito interessante e que vale a pena você se dedicar, vale a pena você ler, e não só aqui, como assim eu falei, os 2 temas, capítulo 9 capítulo 10, são grandes temas, que tem livros por aí, mas é interessante a posição que ele coloca e o desafio, né, da gente poder ser um homem que lida melhor com o recurso, e um homem também que entende a personalidade para a qual nós fomos criados. Tá bom, gente? O recado é esse, que Deus abençoe vocês e continuem na leitura aí. Deus abençoe.